todos e todas. Estamos aqui hoje para mais uma conversa que não nos faltem os direitos sociais, promovida pela Divisão de Direitos Sociais e a Saúde da Autarquia de Setúbal. A conversa de hoje será sobre o 25 de Abril e a importância deste marco histórico e do processo revolucionário para os bairros dos Pescadores e Grito do Povo, mas não só. Esta iniciativa está inserida no programa das comemorações do 25 de Abril em Setúbal. O meu nome é Vanessa Iglesias Amorim e tenho o privilégio de estar aqui com Dina Paula Calado e com Rogério Silva, que fazem parte do GO, Grupo das Oficinas Colaborativas, que é um grupo do bairro dos Pescadores e do Grito do Povo e que tem intervindo nestes territórios em colaboração com o município de Setúbal. No âmbito desta ação que temos feito nos bairros, publicámos o ano passado, em setembro, um livro chamado Caminhos com História, Memórias do Bairro dos Pescadores e do Grito do Povo, que resultou de um trabalho de pesquisa de recolha de memórias e histórias sobre estes dois bairros e sobre quem neles mora e foi morando. E um tema incontornável desta história dos dois bairros, e de Setúbal e do país, como não pode deixar de ser, é o 25 de Abril de 1974. Por isso hoje estamos aqui para falar sobre esse marco histórico e queremos falar um bocadinho de quando rebentou o 25 de Abril. E esta expressão foi utilizada por um outro morador, o Espuma, a quem deixamos uma saudação, que usou esta frase para explicar como é que o 25 de Abril foi assim um rebentamento. E agora vou passar a apresentar as pessoas que estão comigo. O Rogério Silva, que nós no grupo e lá nos bairros dizemos que é um homem de luta, e é um homem de luta porque foi uma das forças motoras da construção do bairro do Grito do Povo e ainda hoje é uma força motora do movimento de moradores que existe. E Dina Paula Calado, que eu posso ser aqui um bocadinho parcial porque pronto, é a minha mãe, mas também é uma mulher de luta e enfrenta a vida de peito aberto e não nos deixa esquecer que aquilo que temos hoje também foi alvo de muita luta. E estas duas pessoas que de facto abrem sempre o peito e reivindicam por direitos todos os dias, estão aqui para nos contar um bocadinho das memórias sobre o 25 de Abril e da importância do 25 de Abril hoje. Mas antes de falarmos sobre este rebentamento de liberdade e antes de falarmos sobre o que é que significou para estes bairros e para a cidade o 25 de Abril, gostava que nós falássemos um bocadinho do período anterior, do Estado Novo. E neste sentido, gostaria que me dissessem quais são as vossas memórias do período do Estado Novo. Vocês acabam por ser de gerações diferentes, devem ter memórias diferentes, mas também semelhantes. Mas gostava que me dissessem um bocadinho como é que era viver no Estado Novo. E se calhar ao Rogério pedia para falar mais da habitação, como é que era o bairro onde vivia, o bairro de Barracas do Castelo Velho e toda a zona envolvente, como é que era a habitação em Setúbal nesse período e outras coisas que quiseres dizer. Enfim, o Estado Novo não era nada novo, né? Porque só o que o Estado tinha era miséria, fome. É isso tudo. Vivíamos num bairro de lata em que íamos para a escola descalços e minha mãe trabalhava na fábrica de conserva. Eu quando era o defeso, chamava-se o defeso, era 3 meses, lá a minha mãe agarrava da gente e íamos para a Baixa Palmela comer, lá às irmãzinhas ao convento. E é isso o fascismo, ditadura fascista salazarista, em que uma guerra colonial que não devia de haver, a África dos africanos, já bastou os 500 anos, não é? E tive irmãos que foram para a guerra, tive outro que desertou, esse fez bem. E fui sempre atrás dele. Também já sabia qualquer coisa, com 16 anos já andava na Marinha Mercante e já conhecia a democracia aqui do Norte da Europa. E foi assim. E depois veio o 25 de Abril, começámos a organizarmos e construirmos casas decentes para as pessoas, em que o fascismo nos roubou.
Olha, mas queres contar como é que eram as casas, as barracas? As barracas. Para quem não sabe, não é? As barracas antes, as barracas era. Não tinha nada, né? O que é que uma barraca tinha? Não tinha casa de banho. Andávamos a carregar água, íamos à fonte, carregávamos, íamos carregar água para os potes, para os tanques, para lavar a roupa. Não havia casas de banho, não havia nada. Tínhamos que ir ao mato, fazer as necessidades. E carregar água. E lá tínhamos que lavar dentro de um alguidar. Essa são. Hoje as pessoas falam-se no outro tempo. No outro tempo o quê? O que é que no outro tempo havia? Se hoje temos direitos, podemos agradecer ao 25 de Abril. As pessoas hoje novas, mais novas, com 30 anos, não sabem, ou com 40, não sabem o que o Salazar fez ao nosso país. O que a ditadura fascista fez ao nosso país. Ao país e ao povo. Trabalhava-se sem direitos nenhuns. Minha mãe estava 3, 4 meses em casa sem direitos nenhuns. E se hoje temos direitos, podemos agradecer ao 25 de Abril. E assim, 25 de Abril é sempre. Fascismo nunca mais. Já lá vamos ao 25 de Abril. E agora pedi à Dina Paula se podia falar um bocadinho também das memórias que tens, não é? Assim, do período antes do 25 de Abril e talvez focado mais na escola. Porque é que tiveste que ir para outra cidade, também estudar? E como é que era a escola na altura? Na altura eu tenho poucas memórias porque era muito nova, mas tenho muitas porque a minha mãe vivia mal, o meu pai tinha, o emprego não era certo, era descarregador de peixe, e nem sempre havia o aparalápis que era nos baixos do aparalápis. A minha mãe tinha 4 filhos, pequenos, todos seguidos quase, e pronto, nem sempre tinha. Quando chegou à altura de ir para a escola primária, a minha tia que vivia em Évora tinha um bocadinho melhores de condições e então puxou-me para lá. Eu fui para lá, fiz a escola primária lá em Évora e pronto, era o que eu me recordo da escola primária é que teve sempre a fotografia do Salazar pendurada e pronto, isso é uma memória que nunca mais me esqueço e lembro-me depois de ser retirada. E sempre com a preocupação, eu e a minha tia, de mandar cá mais algumas coisas para a minha mãe comer, mais aos meus irmãos, quando o meu pai não tinha muitos ganhos, né? E a minha tia nisso ajudou sempre. A minha mãe vivia numa barraca, tínhamos de fazer as necessidades num balde. O meu pai tinha construído uma barraquinha no quintalinho que ele fez também, madeira e folha, para nós fazermos as necessidades. E quando fui para a casa da minha tia, claro, era um bairro social, mas era uma casa, era um prédio. Eu fiquei toda deslumbrada. Tinha banheira, nunca tinha visto uma banheira. Tomava banho, tinha uma sanita, né? Umas escadas subia e descia, à janela via que era um terceiro andar. Eu fiquei encantada, com 6 anos. Era uma maravilha. Lembro-me, quando foi o 25 de Abril, ainda estava em Évora. Ainda quando deu a revolução. Obrigada. Então, vocês de alguma forma apercebiam-se do regime em que nós estávamos, do regime autoritário? Ou como é que ganharam consciência de que vivíamos numa ditadura? Eu, por acaso, na Bélgica, no Café Lisboa, encontrei o Avante e dali comecei a ver. E as pessoas falavam, vives de outros navios estrangeiros, diziam que isto é o Salazar, sem culpa nenhuma, nem tínhamos culpa. Mas foi do Avante e comecei a ver como era o regime fascista. Um grande amigo de Salazar é o Sergeira, o cardeal Sergeira. E estamos aqui. Então cá, quando estavas cá, e neste caso tu, quando também cá, não tinhas acesso à informação, não sabias? Não, porque eu não tinha noção naquela altura que vivíamos no regime,
porque era criança, isto tudo o que nos diziam para fazer era os limites que tínhamos. Não tínhamos, só depois é que eu comecei a ter, porque depois também começaram a ensinar na escola, e aí é que eu comecei a ter realmente o que é que tinha-se passado para trás. Porque até aí não tinha a noção. Então, a Sofia de Melbreiner, sobre o 25 de Abril, escreveu: esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. E eu gostava que vocês falassem um pouco das vossas memórias, particularmente deste dia 25. O que é que vos ficou nesse dia 25 de Abril? Quando saímos desta noite profunda em que estávamos, o que é que ficou? O que é que vos ficou na memória desse dia, especificamente? A alegria, espontaneamente a gente andámos na rua, viva 25 de Abril, viva a liberdade. E era diferente, uma coisa diferente, uma coisa boa. Aqui em Setúbal, o 1º de Maio foi um dos maiores que se fez aqui em Setúbal. Lá andámos todos e as ruas cheias do povo. E só se temos alguns direitos, podemos agradecer ao 25 de Abril. Não, podíamos ter mais ainda, não é? Mas lembras-te exatamente onde estavas e como Estava em casa. soubeste? E se percebeste que era algo Sim, bom? sim. Percebi, também tinha um irmão. Nessa altura, tinha sido expulso de França por causa de coisa. Tinha ido para a Holanda. E ele disse-me: viva o 25 de Abril, temos a liberdade, custou, mas vencemos. E ele aí também tinha mais consciência política do que eu nas alturas, mas era assim, foi assim, 25 de Abril. Para mim, para o povo, trouxe para as crianças, para tudo, direitos que não tínhamos. O único direito que tínhamos era a fome, miséria. Era o único direito que nós tínhamos. Trabalhávamos sem direitos nenhuns. E é isso que é bom. Hoje temos. E hoje o fascismo está a avançar na Europa. Temos aqui o coisa aqui em França, a Le Pen, a nazi. Temos aqui em Portugal o outro nazi também. Por isso é que é importante estarmos aqui. Exatamente. Não é? E tu lembras-te? Eu lembro-me porque não me deixaram sair de casa. Nós tínhamos sempre acesso a ir lá para a rua brincar, mas nesse dia não foi. E lembro-me depois de começar a ver, porque a minha tia já tinha televisão na altura, e quando dava as imagens, eu lembro-me de ver as tropas, e depois lá em Évora também, porque a minha escola, quando depois fui para a escola primária, de ver os militares, tudo, já, e as pessoas, foi quando a minha tia começou-me a explicar, e a professora depois também explicou, foi que senti que era uma coisa boa para o povo, que o povo estava bem, mesmo criança, eu percebi que aquilo era bom. E foi ver a imagem do Salazar cair da parede da escola. Pronto, foi isso, foi mesmo uma coisa que fizeram questão a minha professora de tirar quando os alunos estavam lá. Para vocês perceberem. Para nós percebermos. Isso é a imagem que eu tenho mesmo nítida. Ainda hoje recordo-me, porque o diretor da escola era quem mandava naquilo tudo, fez essa questão, porque também era uma pessoa contra o fascismo, né? E fez questão que assim fosse. Que assim foi muito bom. E foi depois, pronto, a gente poder, a liberdade, e ouvir só no recreio, é a liberdade. Os miúdos todos. Sim, já não viviam no medo, não é? Havia uns mais velhinhos, também já se apercebiam mais. Mas foi uma coisa que a gente sentiu que era bom.
que era bom. Isso é ótimo. Mas o 25 de Abril não foi só esse dia, não é? Foi um processo revolucionário que se seguiu, de muita luta, e trouxe grandes conquistas, como já falámos um pouco. E além dessa desejada liberdade que todos queriam, as condições de vida da população portuguesa melhoraram, de facto. Democratizou-se o acesso ao ensino, criou-se um sistema nacional de saúde, a segurança social, entre outros. Mas na habitação o impacto acho que foi um dos maiores, porque se nós pensarmos, em 1947, em Setúbal, havia cerca de 23 bairros de barracas, portanto bairros de construção precária. E de facto, com o 25 de Abril isso começou a mudar. E mudou porque houve um movimento pelo direito à habitação. Houve ocupações, houve movimento de moradores, comissões de moradores. E agora se calhar pedi aqui à Dina Paula para falar um bocadinho do que se lembra das ocupações. As ocupações. Lembro-me porque a minha mãe vivia numa barraca e mal soube que se podia ocupar casas, a minha mãe foi logo a primeira pessoa dali, do sítio, a ir ocupar uma casa. Um casarão enorme, com uma data de quartos, com uma casa de banho enorme antiga, mas aquelas casas antigas, com um grande quintal. E foi aí que, pronto, aí começou a vida a ficar melhor. Meu pai, entretanto, arranjou emprego, primeiro andou nas obras e depois conseguiu arranjar emprego para a Câmara Municipal. Foi muito bom, com um ordenado já estável. E a minha mãe, pronto, a casa era, e vivemos lá até que apareceu, e depois começou a aparecer os donos das casas, né? A quererem os direitos deles, que as casas eram deles, mas estavam fechadas, tinha sido herdeiros e pronto. E depois a minha mãe tinha que sair, mas através da Câmara Municipal de Setúbal, então começou a abrir os bairros sociais, que alguns estavam fechados, caso para onde nós fomos, teve fechado uma data de anos. Foi aí que começaram a dar as casas às pessoas. A vida começou logo a mudar. Meu pai já com ordenado como deve de ser. Entretanto, eu depois também vim para Setúbal ajudar a minha mãe também a trabalhar, mas foi muito importante termos a minha mãe ter uma casa como deve ser, onde não chovesse, onde não tivesse que meu pai ir a remendar o telhado para não chover, ou pôr um plástico, ou pôr baldes. Isso foi muito importante para nós. Acho que foi uma das coisas melhor, foi a habitação, ou entre outras, né? Mas a habitação foi muito importante, porque havia pessoas a viver muito degradadamente. Muito, muito mal, muito mal. Muito mal. E essa casa era onde? Que ocuparam? Essa casa que ocupámos era por trás da Torre de São Bernardo. Por trás da Torre de São Bernardo, ali. Havia um bocadinho mais abaixo a fábrica dos azeites. Foi aí, um grande casarão. Aquilo era uma casa enorme. Mas meu pai já deu para fazer plantações, plantava couves, batatas, favas, pronto, tudo. Na época, meu pai, como era também assim todo muito função e fazia tudo um pouco chique, ele fazia tudo, era bom. Ótimo. E Rogério, tu nas ocupações não participaste, mas participaste num movimento de moradores para a construção de um bairro, não é? Sim. E se pudesses contar um bocadinho, não é? Como é que constituíram a associação de moradores, depois como é que passaram à construção das casas e o processo? Pois é esse irmão que teve. É que veio e depois veio com essa ideia, vamos formar uma comissão, não sei o que mais. E depois, depois fomos à Câmara, depois também tivemos uma grande ajuda hoje. Como é que ela, a advogada Odete Santos, ajudou muito, uma mulher espetacular. E do Fundo de Fomento de Habitação, fizemos reunião e começou assim. O Fundo de Fomento de Habitação começou a dar dinheiro à Câmara e depois eu é que ia lá a buscar o dinheiro para pagar ao pessoal que estava a trabalhar. E em 75 o Lobo, bom homem, espetacular, deu, olha, para não vires aqui mais, vais ali receber 750 contos naquela altura, em 75. Mas depois abrimos a conta e depois do Fundo de Fomento de Habitação mandava para a conta, para a gente, para fazer antes, para pagarmos
cimento e as coisas todas, e para pagar os ordenados das pessoas, os próprios moradores começaram a construir. Os moradores construíam, mas como é que depois foi o processo de projetar o bairro, desenhar as casas? Sim, a desenhar as casas foi os arquitetos do Fundo de Família de Habitação, fizeram as plantas, tudo, e eles depois, por fim, já tinham um gabinete aqui dentro da Câmara. Mas eles falavam convosco Sim, para sim, saber o sim, que é que sim, vocês estavam sempre queriam, lá. não é? Sim. Não, houve coisa. A gente, antes disso, fizemos o. Como é que chama-se? Esquece-me o O nome. inquérito. O inquérito às pessoas, para sabermos, para eles fazerem depois o projeto. Pessoas que tinham 4, 5 filhos. Tínhamos, olha, são 3 quartos, 4 quartos, um quarto. Fizemos um inquérito, dei mais um meu irmão a fazermos um inquérito às pessoas para fazerem a planta, as plantas da casa. E é assim que está o que está feito. Há um T1, há o T2, há o T3, há o T4, há duas casas ali que é o T5. Que eram as famílias Sim, maiores. são as famílias maiores, fizemos assim, essas coisas assim. E foi bom, foi espetáculo aquilo. Tive ali 2 anos, depois fui para a minha vida. Não? Estive ali até. E lembras-te quando foste para a tua casa? Sim, já foi em 78, lembro-me. Minha filha tinha 3 anos e. Isto é a coisa. Ao ver, a gente. É uma casa, é sempre uma casa. Não venham. E essas coisas assim, podemos agradecer ao 25 de Abril. Foi com essas coisas, muita gente morreu também às mãos da PIDE. Para termos hoje o 25 de Abril. Muita gente morreu. Mataram-nos. A PIDE matou. A mãe de Salazar. Obrigada. Enfim. Mas foi então muito importante Foi terem importante. construído as Sim. vossas casas e é interessante pensar que construíram casas e não prédios, não é? Exatamente. Mas isso foi um desejo dos próprios moradores. Exatamente. Teve os arquitetos e os engenheiros e tudo. Foi uma grande ajuda deles também, que era do Fundo de Família de Habitação, né? E a Câmara também teve também uma grande ajuda. O pessoal, o Francisco Lobo já morreu, coitado. Era um homem espetacular. Mas também não era feito sem vocês, os moradores. Ah, E se não é fosse- por acaso que se porque- chama Grito do Povo. Exatamente, não é? o grito do povo é aquele grito que veio com aquela. O grito do povo é aquela coisa de uma manifestação de alegria que se gritou: temos casas. Tão importante, tão importante. É importante, exatamente. E além da habitação, houve outros direitos que se adquiriram e se conquistaram, desde a igualdade entre homens e mulheres, que não é plena, mas melhorou substancialmente. Sim, houve mais coisas. Sim. A miséria em que se vivia também acabou por ser muito atenuada. Que outros direitos é que vocês pensam, à luz, não é, do tempo que passou? O que é que melhorou? O que é que melhorou em Portugal e nas vossas vidas? O que é que acham desde da saúde? O que foi? Bom, melhorou-se a gente termos mais direito à saúde, né? Assim, termos eu acho que a saúde não deve estar ao serviço do dinheiro, deve estar ao serviço das pessoas. E é isso, as pessoas se estão doentes, há pessoas que têm. Eu sou contra isso, não quer dizer, sou contra os seguros de saúde. Porque nós temos a América, quem não tiver direito, quem não tiver dinheiro para ter direito à saúde, morre à porta do hospital. E falamos na América, eu conheci também a América. Eu corri o mundo. E vi tanta miséria, tanto do grande capitalismo. Foram muitos direitos, não é? Mesmo no trabalho. O trabalho também. Sim, no trabalho tivemos mais direitos. A gente, antes do 25 de Abril, dentro da Marinha Mercante, o que é que nós tínhamos? Os oficiais tinham 2 pratos, nós tínhamos só um.
Ao pequeno almoço davam-nos uma lata de leite condensado para uma semana inteira. E eles tinham faca e garfo de... ao pequeno almoço, se quisessem. Não havia direitos nenhum. Trabalhavas. Discriminação. Ganhava 2 contos naquela altura, em 71. Trabalhavas, tinhas de trabalhar 9, 10, 12 euros por dia. E assim, o Marinho Mercante tinha as leis militares. Se faltasse, era preso. É terrível. E tu, Dina Sem Paula, dúvida. acabaste por começar a trabalhar já na democracia. Já comecei. E que conquistas é que viste e direitos a serem adquiridos, apesar das dificuldades, não é? Está quase. Pronto, mesmo apesar das dificuldades, vi realmente melhorias. Comecei a ver melhorias as pessoas já poderem manifestarem-se, apelarem aos direitos deles como trabalhadores, que não se tinha, né? Mas ainda senti algumas dificuldades, também era nova e os trabalhos que havia, era a fábrica ainda, na altura fui para a fábrica do peixe, mas não gostei, fui para a fábrica do tomate e tive lá algum tempo na fábrica do tomate, mas já se ganhava melhor, né? O que eu ouvia as outras pessoas antigas dizer, né? Para o 25 de Abril, a gente uma vez ganhávamos a 40 escudos à hora, por exemplo, foi o que fui ganhar. Também isto é 80, né? Não foi logo assim muito pouco tempo depois. Mas depois mais tarde é que eu comecei a ter um negócio por conta própria, pronto. Onde também senti muitas dificuldades, mas Mas que é tipo de difícil, dificuldade? por exemplo, como mulher, estar na rua a vender jornais era uma vergonha, devia estar em casa a lavar a louça, por exemplo, comecei a ouvir. Mas eu, como nunca desisti, com os anos fui realmente então adquirindo o meu lugar ali e respeitarem-me. Porque isso era o que eu queria. Respeitarem-me. Sim. E daí aí na rua passei por muitas coisas onde o dia triste, mas que eu ganhei muito dinheiro, foi o dia do funeral do Zeca Afonso. Que posso durar muitos anos e não me esqueço que aquela avenida 5 de Outubro não se via nada senão cabeças. Pessoas que ele foi. Foi uma dor para todo Portugal quando morreu o Zeca. E eu assisti a isso. Foi uma edição especial do jornal de Diário de Lisboa, Diário de falar Lisboa. só sobre ele, e onde eu fui contemplada por o vender ali, porque estava ali. E entre outras pessoas também venderam, mas eu mais, porque foi a mim que falaram se eu queria, e eu, como nunca me recusei de trabalho, fui à frente e vendi muitos. As imagens do funeral do Zeca são impressionantes, né? Muito Um mar de impressionantes. gente. tenho lá esse Não me dia. esqueço. Não me esqueço. E as mudanças não foram imediatas, não é? E há ainda abril por cumprir, como se diz. O que é que vocês acham que falta melhorar? Ainda ao longo do tempo ainda falta melhorar muita coisa, porque nós agora estamos a viver tempos difíceis, a crise, a guerra, pronto, é tudo, mas aqui em Portugal há coisas que mais trabalho, porque agora está a ficar outra vez escasso o trabalho para as pessoas, a habitação mais barata que devia de haver, porque um casal jovem agora quer arrendar uma casa, vê se deseja-se para pagar uma renda, porque se trabalharem os dois a ganhar um ordenado, vá um bocadinho mais, a outra, porque geralmente a mulher ganha sempre um bocadinho menos que o homem ganha mesmo, vivem só para pagar as despesas e muitas vezes têm que ir comer à casa dos pais, e isso parece estar a querer ir um bocadinho para trás, onde não pode. Claro. Onde não pode. E É, Eugénio. É. Devia de haver mais respeito por quem trabalha. Não há. mais Pois direitos, há, não é? Mais direitos. mais direitos, exatamente, mais direitos. E hoje também é um grande aproveitamento, não é? Aproveitamento da guerra, aproveitamento
Pois. da pandemia. Aproveitam-se tudo. Aproveitam-se tudo. E nós é que temos que pagar isso. O rico cada vez está mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E então é importante nós lembrarmos destes valores de Abril e que não foi só num dia, foi mesmo um processo revolucionário que só aconteceu porque o povo se uniu e lutou nas diferentes dimensões da vida, não é? Do trabalho, à habitação, houve um movimento coletivo. Vocês sentem que hoje, para melhorar estas questões que ainda precisam de ser melhoradas, faz falta uma maior união e intervenção política? E, nomeadamente no que toca aos nossos bairros, acham que o grupo das oficinas, por exemplo, é uma nova forma da participação dos moradores e de reivindicação dos direitos? É muito importante. É importante, é O povo bom. não se deve calar. É bom. E com devemos- estes grupos assim, acho que temos que fazer a voz, porque senão recuamos anos atrás e nós não queremos isso. Queremos ir para a frente, que é para as coisas melhorarem. Um povo deve ser unido. Devemos estar unir. unidos. E hoje em dia a malta já se vai deixando de unir assim, não pode. É que E as pessoas têm que tentar. na vida o pobre vive dividido. O rico na vida vive unido. Depois da morte, aqueles dividem-se e morrem. Estão mortos, estão divididos nos jazigos aí. E nós não. O pobre, quando morre, é que se une, não vale comum. E o rico só. o rico, Querem ir para a vala não é? O rico só divide-se nas coisas. Então temos que continuar Nos jazigos. temos que E romper aqueles- com isso, não é? Depois, enquanto eles estão em vida, estão unidos a roubar a quem trabalha. E depois da morte é que eles apodrecem-se dentro dos jazigos divididos. Então, e nós, enquanto povo e classe Enquanto povo, trabalhadora, todos- temos que nos unir. Temos que nos unir, exatamente. Já estamos aqui mesmo a chegar ao final. Poderíamos falar muito mais e teríamos aqui vários episódios. Mas eu quero ressaltar como é que estes testemunhos nos trazem o 25 de Abril, que se estende para lá do movimento das Forças Armadas, para lá dos partidos políticos. É um 25 de Abril vivido, que foi feito pelo povo, pela vida de cada um. Todos os dias até aos dias de hoje, que o 25 de Abril não se esgota aí. E para terminar, e para terminarmos em bem, e com uma nota positiva, eu queria desafiar o Rogério, se ele gostaria de cantar um bocadinho para nós, porque ele é o nosso cantor do grupo das oficinas. Força. Um refrãozinho do Zeca ou do outro. Olha para isto. Seria bonito terminarmos assim. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vem. Se alguém houver que não queira trá-lo contigo também. Se alguém houver que não queira trá-lo contigo também. Lai, 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 lai. Obrigada, terminamos assim.